Então, galera, hoje falaremos sobre funções horárias, tá? Mas antes de falar de função horária na parte de física, vamos relembrar na parte de matemática. Galera, quando estudamos lá em matemática, f de x, né, a função de x era chamada de y, né? E eu tinha lá uma fórmula qualquer, que aqui eu representei duas fórmulas aqui, aonde o valor de y, ele variava de acordo com o valor de x, aonde eu tinha aqui, ó, um gráfico em y e em x. Conforme x, tá, variava, y, tá, também variava. Ou seja, o valor de y era modificado em função do valor de x, né? Então aqui, como o próprio nome já diz, função horária, nesse caso aqui, nós teremos no lugar de x, nós vamos ter a função horária. O x será o tempo. Então, conforme o tempo passa, uma grandeza, que será representada aqui, que nós colocaremos logo logo, irá modificar. Aqui poderá ser S e aqui poderá ser V. Se for S, a distância vai mudar em relação, dependendo da função de T, né? E se for V, é a velocidade que vai variar. Agora, vamos lembrar de uma coisa. Vamos lembrar de alguns conceitos para que a gente possa depois colocar lá em prática em função horária, tá? Aqui nesse caso, essa função aqui é uma função do primeiro grau. Então, o que significa uma função do primeiro grau? Significa que aqui as funções, os expoentes aqui, eu não tenho nenhum expoente que seja maior do que 1. Aqui é como se tivesse elevado a 1, né? E aqui nesse caso eu tenho uma função do segundo grau, tá, galera? Onde o maior expoente é o 2, né? Qual a diferença disso? Nós vamos ver essa diferença quando nós formos fazer gráficos, né? A função do primeiro grau, ela é representada por uma reta, enquanto a função do segundo grau, tá? Ela é representada por uma parábola, ou como nós vamos ver em física, por um arco de parábola, ok? Então vamos relembrar, galera. Essa fórmula aqui nós já estudamos, aonde isso aqui é a função horária da posição, né? Só que aqui, tá vendo que não tem nenhuma informação de aceleração? Então essa aqui é a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o movimento em linha reta, em trajetória retilínea, tá? E sem que a velocidade vá variar. Então essa velocidade aqui não irá mudar. Então, olha como a gente colocou lá naquela outra, a gente acabou de explicar agora. S, que é a posição, ela vai mudar de acordo com o tempo. Então, é por isso que é uma função horária. E vamos relembrar aí que o gráfico de posição por tempo, nesse caso aqui, né, vai ser uma reta, não é isso? Aonde, se a reta for decrescente, quer dizer que a velocidade é negativa, né? E se a reta for crescente, vou colocar aqui, ó, velocidade menor que zero. Mas se a reta for crescente, eu vou ter que velocidade é maior do que zero. Beleza, galera? Função horária, como é uma função do primeiro grau, eu não vou ter nenhuma parábola, né? E eu vou ter aqui, ó, velocidade positiva, a reta será para cima, velocidade negativa, a reta será para baixo. Uma outra coisa interessante é que nós não vamos utilizar essa parte aqui, esse quadrante. Por que que nós não vamos utilizar ele? Essa parte aqui, toda, corresponde ao tempo negativo. E, obviamente, nós não trabalhamos com tempo negativo. Ok, galera? Nesse momento, nós já começaremos a falar sobre funções horárias no movimento retilíneo uniformemente variado, aonde M é movimento, R é retilíneo, ou seja, uma trajetória reta, U é uniformemente e V é variado, ou seja, agora a gente passa a ter a aceleração. Se a gente tem aceleração, a velocidade vai variar. Então aqui eu tenho uma função horária, tá, da velocidade. Quanto mais passar o tempo aqui, mais vai modificar essa velocidade. Lembrando que aqui também é uma função do primeiro grau.
Então, ó, eu também terei um gráfico aqui, ó, de velocidade por tempo, né? Aqui a reta não ficou tão legal. Vamos tentar melhorar um pouquinho aí. Por tempo, aonde eu posso ter uma reta crescente e uma reta decrescente. Essa reta será crescente quando a aceleração for maior que zero. E essa reta será decrescente quando a aceleração for menor do que zero. Beleza, galera? Tranquilo? Complementando o nosso conteúdo aí também, essa parte de velocidade, nós vamos ter o seguinte, galera. Nós vamos ter essa fórmula aqui, onde esse valor aqui é positivo, mas ele pode ser representado como negativo. Beleza, galera? V é velocidade inicial, A é aceleração e T é tempo. Então eu terei que velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, né? Outras informações que eu não dei para vocês. O valor que toca aqui, ó, esse valor aqui é o valor da velocidade inicial. Lembrando que aqui é V e aqui é T, né? Outra coisa que eu posso falar para vocês é que existem formas de gravar frases para gravar essas fórmulas. Porém, eu não vou falar aqui porque meu intuito aqui é um conteúdo um pouco mais que para que criança também possa ver e nada de duplo sentido. Mas se vocês quiserem pesquisar, é só procurar, ok? Bom, essa é a função horária da posição do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra que a gente acabou de falar sobre uma função de S, só que naquele não tinha aceleração, a velocidade era constante. Nesse agora nós temos, tá, galera? Então olha o que vai acontecer. Eu vou ter essa fórmula enorme aqui, ó. Posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Em alguns casos, vocês vão ver essa fórmula dessa maneira. É a mesma fórmula, tá? Porém, escrito de maneira diferente, ok? Bom, galera, algumas informações que a gente pode tirar dessa função aí, tá? A primeira informação é que através dessa função eu consigo estabelecer a função horária da velocidade também, ó. Lembra que função horária é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo? Ou menos, né? Tanto faz. Notem comigo que nessa fórmula aqui eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a aceleração. Então, olha só, através dessa fórmula eu posso elaborar essa fórmula aqui. E aí, através disso, eu posso ter duas informações dentro dessa fórmula aqui. Primeiro, o momento em que ele passa pela origem, ó, passar pela origem é quando a posição for igual a zero. Então eu vou igualar essa posição aqui a zero, tá, galera? Vai ficar aqui no zero aqui, ó, no lugar de S. E aí eu vou ter uma função do segundo grau, né? Eu vou ter uma Bhaskara aí para vocês resolverem, tá? E aí nesse caso, eu posso ter um ou dois tempos. Eu vou achar dois valores, só que se for negativo eu não posso utilizar, né? Já que eu não tenho tempo negativo, né? E tem uma outra informação que eu posso tirar daí também, que vem através do V aqui, ó. O momento em que muda de sentido. Vamos parar e vamos tentar entender aqui, galera. Para um corpo mudar de sentido, né? Se o meu dedo está aqui, ó, indo nesse movimento aqui. Para ele parar de sentido, ele tem que parar. Para ele mudar de sentido, ele tem que parar para depois voltar. Então, nesse caso, é o V que vai ser igualado a zero. Então, ó, eu pego esse V aqui, ó, o zero, coloco no lugar de V e acho o tempo em que o corpo muda de sentido. Beleza, galera? Agora vamos ver isso através do gráfico. Bom, a função horária da posição, tá? A gente pode tirar algumas outras informações. Por exemplo, o gráfico vai ser uma função, como ela é uma função do segundo grau, esse gráfico vai ser representado por um arco de parábola. Ah, Glauco, mas eu aprendi em matemática que é representado por uma parábola.
Bom, galera, lembrando que na matemática eu poderia utilizar esse quadrante aqui, né? Esse quadrante aqui ou esse quadrante aqui, né? Porque o x ele pode ser negativo, no nosso caso não. O x é representado por t, né? E o tempo não pode ser negativo, tá? Por isso que eu digo um arco de parábola, ok? Outra informação interessante, da onde sai aqui o eixo do S aqui é a minha posição inicial, tá? Então a posição inicial nesse cara aqui é esse, nesse cara aqui é esse. Se aqui fosse 10, a posição inicial seria 10. Se aqui fosse 5, a posição inicial seria 5. Beleza, galera? Agora, olha outra coisa interessante, galera. Outra coisa interessante é que esses pontos aqui, tá vendo? Deixa eu desenhar um pouquinho mais curva aqui para a gente poder entender. Tá? Esse ponto aqui, tá? Esse ponto e esse ponto aqui é o momento em que ele muda de sentido, tá vendo? Ele vinha diminuindo a posição, tá? E ele começa a aumentar a posição. Aqui ele vinha aumentando, ele começa a diminuir. Outra informação que nós podemos ter também é a seguinte, tá vendo que aqui eu já até coloquei mais ou menos? Galera, se a aceleração for menor que zero, ou seja, for negativa, a minha concavidade vai ser para baixo. Se minha aceleração for positiva, ou seja, maior que zero, ela vai ter uma concavidade para cima, né? Então, galera, olha que interessante. Ele pode até subir um pouco, mas ele vai descer em algum momento. Esse aqui ele pode até descer um pouco, mas ele vai subir em algum momento porque a aceleração era contrária ao movimento. Ok, galera? Para terminar nosso conteúdo de hoje, vamos falar sobre a equação de Torricelli. Bom, galera, Torricelli ele pensou o seguinte: tudo bem, nós já temos várias funções relacionadas a tempo, né? Funções horárias. E se eu tiver alguma questão no qual ele não me dê informação de tempo? Tá vendo? Nessa fórmula eu não tenho informação de tempo. Então, olha só, olhei para uma questão relacionada à velocidade, aceleração, deslocamento e tal. E ele não me dá o valor de tempo, eu vou jogar nessa fórmula aqui, aonde velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da posição, galera. Ou deslocamento, isso aqui, né? Bom, galera, é interessante falar que essa fórmula, com todas as outras, também tem outras formas de gravar, tá? Pesquisem depois que vocês vai ficar mais fácil de gravar essas fórmulas aqui. Bom, com isso nós terminamos o nosso conteúdo de hoje. Na próxima aula faremos alguns exercícios. Ok, galera? Então espero vocês até a próxima aula. Estudem e